o Liceu Carlos Amarante. Eles tinham uma série de documentação e de estampas do século XIX com arquitetura. E eu, quando vi aquelas imagens, aqueles projetos de arquitetura do século XIX, em que desenham as plantas e os alçados, e depois os alçados são coloridos com aguarela, eu adorei aquilo que vi. Eu, na altura, ainda não imaginava que ia fazer isto. Pois. Exatamente há 2000 anos, Braga estava ainda nos inícios do seu percurso como cidade. Estava a crescer, a desenvolver-se, e o cinema teve uma responsabilidade um pouco negativa nesse aspecto. Pois. Nós, quando vemos aqueles clássicos antigos, vemos os monumentos todos muito branquinhos. Os monumentos romanos não eram nada assim, eram todos pintados. A antiguidade era muito colorida. Suponhamos que daqui a 1 ano ou 2 anos surge um dado estrutural, que é uma coisa, uma novidade. Esta imagem já vai ter que ser substituída, não é? Exato. Por isso é que o 3D também tem aqui algumas vantagens. Permite atualizar com mais facilidade. Aqui tem que fazer uma ilustração totalmente nova. Olá e bem-vindo a Completamente. Eu sou o Dani e hoje no podcast trago o César Figueiredo. O César é ilustrador arqueológico, basicamente pega em fragmentos do passado e transforma isso em imagens completas de cidades, de pessoas e de monumentos que já não existem. É um artista. No fundo, licenciou-se em arte e comunicação e hoje em dia desenvolve imagens e ilustrações para museus, para cinema e também para exposições. Já imaginaste como é que era Braga há 2000 anos atrás? Como é que se reproduzem, como é que se criam estas imagens? Será que quando vemos uma ilustração de Braga há 2000 anos, será que estamos a ver mesmo como é que era no passado? Será que tudo o que vemos é verdade? Parte são dados arqueológicos, que parte são criações de artistas. Portanto, tudo isso e muito mais foi parte da nossa conversa e, portanto, vamos perceber como é que, por um lado, se recria o passado e, por outro, o que é que isso nos diz sobre a forma como o imaginamos. Para este episódio, eu recomendo-vos, se puderem, para vê-lo em vídeo, seja no YouTube ou seja no Spotify com vídeo, porque muito da nossa conversa traz também alguns dos trabalhos do César e assim é mais fácil imaginar e ver algumas dessas obras. Se gostares do episódio, sugiro sempre que subscrevas o canal, que deixes uma review no Spotify, no Apple Podcasts e que partilhes até com amigos, caso gostes. Se não gostares, também estou sempre disponível para ouvir do teu lado. Agora, o podcast com o César Figueiredo. E portanto, uma das coisas que me deu mais curiosidade de início é que tu me dizias que a tua profissão era muito recente. Ou seja, se calhar há 50 anos não existia aquilo que tu fazes. Esta profissão de reconstituir o passado é recente, embora ela não seja exatamente atual, de hoje em dia. Já tem algum tempo, mas pessoas especializadas nesta área, digamos que é uma profissão relativamente recente, sim. Até porque não há uma formação específica nesta área. Pois. Para ti, tu és um artista, não é? Tu formaste-te em arte e comunicação? Minha formação de base é artes plásticas e arte e comunicação, sim. Pois, mas depois passas por várias coisas diferentes, não é? Design, ilustração. Sim, tive uma experiência pelo design, porque o facto de ser licenciado em arte e comunicação tem essa componente do design, mas a paixão pela história, essa esteve sempre latente desde criança. Ah é? Desde criança? Como é que foi? Quando és em criança, assim, estamos em Braga, não é? Sim. E se calhar já tínhamos muitos sítios com essa componente arqueológica forte, não é? Mas o que é que em criança que te levou a... Sim, eu vivi em Massiminos desde que nasci até aos 13 anos. Frequentei a escola primária de Massiminos, mesmo quase ao lado das ruínas romanas. Ok. E eu ouvia-se falar, as pessoas falavam, porque ali existem umas pedras, existem umas ruínas, e aquilo sempre despertou em mim enorme curiosidade. E recordo que houve 2 momentos particulares na minha vida que deu uma espécie de um clique. Uma vez foi num restaurante, estava a almoçar com o meu pai e estava a dar um episódio de uma série de desenhos animados que era Uma Vez o Homem, em que cada episódio abordava um período histórico. E então, nesse episódio em particular, era sobre a Grécia Antiga. Eu creio que era o episódio 6, que é o século de Péricles. E nesse episódio houve uma parte que apareceu uma recriação daquilo que seria a Acrópole de Atenas, onde se via a entrada e o Parténono ao fundo. E eu, quando vi aquela arquitetura com o templo clássico, eu senti automaticamente uma identificação com aquilo. Eu não sei explicar como. Eu olhei para aquilo e senti-me identificado automaticamente com aquele tipo de imagem. Ou seja, tu eras criança na altura, não é? Sim. Mas sentiste alguma coisa por dentro do género, tipo, gostaste daquilo que vi? Gostei daquilo que vi. E desde muito jovem, os meus pais
frequentemente faziam circuitos por Portugal devido ao trabalho que eles tinham. Eu acompanhava-os, muitas vezes. Ok. E sempre que havia possibilidade, nós íamos visitar um castelo, ou assim um espaço do património português. E aquilo mexia sempre muito comigo. Portanto, esta paixão pela história, pela arqueologia, pelo passado e sobretudo por reconstituir como é que era a vivência das pessoas no passado. Ok. Ou seja, tu entravas nesses espaços e tu já imaginavas quase aquilo que era tipo há milhares de anos Tentava atrás. imaginar, claro que eu não tinha conhecimentos na altura, mas sendo criança nós somos muito criativos, imaginativos e então aquilo dizia-me sempre muito. Pois. E depois conjugado também com o imaginário construído pelos filmes. Os Robin dos Bosques, etc. Claro. Vai buscar todas as Exato. ilustrações. Sim. Eu acho isso giro porque, imagina, há 2 semanas fui ao Paço dos Duques, a Guimarães, e depois ao Castelo. E o meu filho, o Gavin, ele tem 5 anos. Sim. E ele olhava para aquilo, tipo ao Castelo, não é, de Guimarães, e ficava tipo, ei pá, que é isto? Claro. E parece que não, mas às vezes é naqueles momentos, não é, que muda tudo. Sim. Agora, eu acho que é uma parte importante que tu dizias, que é, eu acho que esse imaginário, não é, essas ilustrações, ajudam-nos muito também a irmos a esse passado. Porque às vezes sozinho, ou tens uma imaginação muito fértil, não é? Ou então precisas de imagens, não é? Um bocadinho como aquelas que tu fazes, que nos ajudam. Claro, este tipo de trabalho que eu tenho vindo a desenvolver atualmente é cada vez mais solicitado, porque aquilo que acontecia há 15, 20 anos e mais é que as pessoas iam a locais arqueológicos, a estações arqueológicas, e por isso simplesmente não percebiam nada do que lá estava. Pois. Viam ali um aglomerado de pedras e não se criava uma afinidade com o local, porque as pessoas não tinham imagens. Pois. Só os especialistas é que sabiam que lá estava. O público em geral não conseguia estabelecer essa relação de afeto e de proximidade com os locais arqueológicos. Por isso é que este tipo de imagens consegue criar esse vínculo das pessoas com os locais, porque possibilita que as pessoas consigam compreender o que existiu. Exatamente. Porque tu vais, por exemplo, à Citânia de Briteiros, não é? Sim. Tu vês ainda as ruínas, Claro. mas é difícil às vezes imaginar, não é? E a Citânia de Briteiras é um local que até está relativamente bem conservado. Isso. Relativamente bem, porque é possível ver as casas, as ruas, não é? Há locais que nem sequer têm isso. São mesmo um aglomerado de pedras que as pessoas não percebem por simplesmente o que lá está, a não ser os especialistas, não é? Tal e qual. E portanto também é bom, tipo, teres crescido em Braga, porque é muito rico, não é? Em termos de património, sim. e trazes muita coisa. E portanto, tu cresces com esse interesse, não é? Cresces com essa vontade, mas depois daí até fazeres ilustração científica, no fundo, não é? Sim. Requer aqui valências diferentes, que é, por um lado, tens de ter esse rigor científico e por outro lado, se calhar, a criatividade e a imaginação. Como é que foi, tipo, o teu percurso aí? Bem, à medida que fui crescendo, esta paixão pelo passado esteve sempre presente, como disse. Entretanto, durante o secundário, tive a feliz sorte de ter uma professora bastante proativa, e houve um dia que, numa visita aos arquivos da própria escola, que era o Liceu Carlos Amarante, eles tinham uma série de documentação e de estampas do século XIX com arquitetura. E eu, quando vi aquelas imagens, aqueles projetos de arquitetura do século XIX, em que desenham as plantas e os alçados, e depois os alçados são coloridos com aguarela, eu adorei aquilo que vi. Eu, na altura, ainda não imaginava que ia fazer isto. Pois. Mas aquilo já estava a começar ali dentro de mim a criar toda uma estrutura que depois, mais tarde, veio a ser útil. Portanto, esse foi um momento importante. Engraçado, para mim foi ao contrário. Eu estava, não era no Carlos Amarante, estava ao lado na Dona Maria. E eu olhava para as artes e pensava, não, esquece, isto não é mesmo para mim. Claro. Mas lá está dentro de nós já, não é? Depois, durante a licenciatura, muitos dos trabalhos que ia desenvolvendo, muitos dos esboços que eu ia fazendo, tinham sempre este lado da história, até porque eu, na altura, interessava-me muito já por ler a história de Brácara Augusta. Eu lembro-me, desde o secundário, nas férias, os meus colegas às vezes iam para a piscina, eu ia para a biblioteca pública ler livros e ver publicações sobre as ruínas de Conímbriga, por exemplo. Exato. E nessa altura, isto já em finais de secundário, ainda não havia tecnologias de 3D nem nada, mas eu comecei a construir maquetas, a reproduzir os monumentos arqueológicos, que era uma forma de eu tentar materializar
esse gosto que eu tinha pela arqueologia e pelo passado, nomeadamente pela Antiguidade Clássica, que é o período que eu tenho assim mais paixão, digamos. Pronto, depois à medida que fui evoluindo nos estudos, fui percebendo que de facto gostava de fazer isto. Tive depois uma experiência no Museu Dom Diogo de Sousa, no Museu de Arqueologia, que era um museu que eu já frequentava a biblioteca, eu ia para lá também muitas vezes, para a Biblioteca Pública e para a Biblioteca do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, e a partir daí começou, digamos, eu comecei a perceber e a definir aquilo que eu gostava de fazer. Pronto. Tive uma experiência de trabalhar lá no museu durante um ano e meio. Conheci alguns arqueólogos, pessoas ligadas ao património, ao restauro, e começou a minha incursão na reconstituição e na restituição arqueológica. Começou propriamente no Museu Dom Diogo de Sousa, isto em 2004, 2005, okay. Mais ou menos. Nessa altura já havia trabalhos? Tu, quando estavas no museu, já havia imagens daquilo que era do passado, ou reconstituições ou recriações? Havia nomeadamente alguns autores que são referência para mim, nomeadamente o Jean-Claude Golvin, que tem um trabalho absolutamente excepcional. Ele tem formação em arquitetura e ele é um dos principais especialistas na reconstituição de cidades antigas. Eu gosto muito de arquitetura, é uma das minhas paixões também. Portanto, o trabalho dele é uma grande referência para mim. E a primeira vez que vi uma ilustração dele foi nos anos 90, numa das visitas que fiz a Conímbriga. E então lá no museu estava uma estampa com uma reconstituição de Conímbriga. Aquilo que ele define como ensaio de visualização ou evocação. E eu quando vi aquela imagem eu percebi, é isto que eu gostava de fazer. Porque ir a Conímbriga, por exemplo, ver aquelas ruínas e depois perceber como é que a cidade era na época, ou ter uma ideia geral, abrangente daquilo que era a cidade. Isso é uma coisa absolutamente maravilhosa, não é? Pois, brutal. Qual foi o primeiro trabalho? Quando é que tu depois aí, não é? Porque há muitas referências, à vontade, não é? Já estás ligado ao museu. Quando é que é a primeira vez que tu metes mãos na massa, não é? Que olhas se calhar para os dados científicos que há, pedras, e começas a fazer mesmo? A primeira vez que eu fiz um trabalho, digamos, oficial, a sério, foi quando tive essa experiência no Museu de Pio XII. E o museu estava a preparar-se para abrir ao público. E então havia algumas peças que estavam a ser restauradas. Uma das peças que estava a ser restaurada era uma peça em vidro, que é uma peça muito rara. Ou seja, na antiguidade existiriam muitas, mas atualmente existem muito poucas, que é um diatreta, que é uma espécie de vaso, que tem à volta uns anéis em vidro. É uma peça toda em vidro. É uma peça só em vidro, não tem colagem, não tem nada, que é esculpida em vidro. E esses anéis à volta estavam todos fragmentados. Na parte do restauro estavam com algumas dificuldades em perceber como é que seria a reconstituição dessa peça. E então foi aí a primeira vez que eu tive um papel ativo na reconstituição dessa peça. Através do desenho arqueológico que já existia uma base do desenho, mas depois através desse desenho foi feita uma modelação 3D e uma série de ensaios para perceber como é que a peça seria exatamente na antiguidade. E depois essa proposta que fiz serviu para fazer o restauro da peça, que está hoje em exposição no Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa. Impecável, muito bem. Acho que são sempre importantes, não é? Os primeiros trabalhos, não é? Sim. Porque às vezes há muitas ideias que nós temos de como é que realmente é o processo, não é? Claro. Especialmente quando somos inspirados e vemos o produto final. Claro. Mas outra coisa é passar por isso. E depois também há aqui uma série de conceitos importantes a reter, que é aquilo que é o desenho arqueológico, aquilo que é a ilustração arqueológica. Parecem coisas iguais, mas não são. O desenho arqueológico, que é algo que eu também faço com muito menos frequência, digamos, mas o desenho arqueológico é o registro de peças, de espólio, de objetos, em que o desenho, que obedece a uma série de normas, funciona quase como substituto do objeto, porque tem uma escala, conseguimos perceber as formas principais da peça. Muitas vezes o desenho arqueológico substitui inclusive a fotografia, porque no desenho conseguimos destacar os elementos que são essenciais e que caracterizam aquele objeto em particular. Depois a ilustração entra já num domínio mais aprofundado, que é o contexto desses objetos no passado. É recriar uma imagem
em que nós possamos reunir esses objetos, ou todo o conhecimento à volta dos objetos e do local arqueológico, e apresentar imagens com uma possibilidade de restituição daquilo que seria a vivência das sociedades no passado. Ok, quer dizer que o desenho acaba por ser mais rigoroso, tens mais dados e no fundo a ilustração... O desenho é um levantamento fiel daquilo que existe, daquele objeto específico. A ilustração arqueológica funciona mais por aproximação. Até porque muitos dados, há dados concretos que nós nunca vamos saber, não é? Pois. Quando estamos a representar uma imagem que se reporta há 2000 anos, por exemplo, há coisas que nós nunca vamos saber. É isso. Eu acho que isso é uma das partes interessantes que eu te quero perguntar. Sim. Mas cá deixo mais para a frente, que é perceber exatamente o quanto o teu trabalho é ir buscar aquilo que nós sabemos realmente do passado, e quanto és tu também que tens que ir buscar, inventar quase, não é? Criar. Sim. Para a aproximação, se calhar. Sim, essa questão da aproximação é um conceito interessante, até porque, por exemplo, as reconstituições de cidades assentam sobre algumas questões que têm que ver, por exemplo, com aspectos determinantes que o próprio Jean-Claude Galvin, que eu referi há pouco, ele enumera 5 pontos determinantes para reconstituir, por exemplo, uma cidade ou um local. Referimos-nos a quê? À topografia e à paisagem. Esse é um elemento importante para conseguirmos contextualizar o sítio. Depois, a forma da cidade, nomeadamente, por exemplo, aqui, nesta proposta de restituição de Braga, do século IV, vemos que há aqui uma muralha. Esta forma da muralha cria uma configuração da cidade, não é? Portanto, é o segundo aspecto determinante. Depois temos o urbanismo. Como é que era o urbanismo da cidade? Isso sabemos que era um urbanismo ortogonal, sabemos onde passavam os principais eixos viários da cidade, sabemos que na confluência destes 2 principais eixos existiria o Fórum Romano, né? Esse é um terceiro aspecto. Depois, a posição, ou seja, o aspecto dos principais edifícios públicos. Temos o Fórum, temos o teatro, temos o anfiteatro, né? E depois, por fim, a posição relativa de todos estes elementos. Ou seja, quando cruzamos estes 5 pontos determinantes, conseguimos obter aquilo que é a ideia do retrato robô, como se fosse um retrato robô, como acontece numa investigação policial. Isto é quase um trabalho policial. Pois. É um trabalho de tentar descobrir como é que era aquele aspecto em concreto, neste caso, esta cidade, não é? Assim como outros locais. Ok, boa. Pá, acho isso interessante, e acho que melhor, mais do que falarmos sobre isto é mesmo pegar no exemplo de Braga, não é? Sim. E se calhar mais vale-se que primeiro contextualizar. Braga é das cidades, o Braga Augusto é das cidades mais antigas da Europa, provavelmente, não é? Acho que há, pronto, os romanos estiveram aqui a partir de 15, 16 a.C. Antes já havia povoações cá, os Bracária, não é? Sim. Mas se calhar vale a pena isto, não é? Porque tu não és historiador, mas trabalhas como historiador e precisas dessa parte. Preciso, sim. Vamos posicionar aqui Braga há 2000 anos atrás. Como é que isto era? Braga há 2000 anos atrás. Isso. Há 2000 anos. Exatamente há 2000 anos, Braga estava ainda nos inícios do seu percurso como cidade. Estava a crescer, a desenvolver-se. A verdade é que os povos castrejos daqui da região já tinham contacto com Roma muito antes. A primeira incursão romana aqui é de 10º Június Brutus, 138 a.C., sensivelmente. Claro que a parte sul da Península Ibérica e a parte nascente foi-se romanizando, e esta parte noroeste foi a última a ser anexada oficialmente ao Império. E não podemos bem falar de uma cidade, era só lá está os povos castrejos que viviam cá. Sim, aqui na região de Braga existiam vários castros, não é? Existiam vários castros. Quando através das guerras cantábricas, o Imperador Augusto anexa oficialmente o território, e este território passa a ser integrado dentro do Império Romano, o Imperador Augusto manda fundar 3 cidades aqui no Noroeste: Braga, Lugo e Astorga. E então, por volta de 16, 15 a.C., Braga é fundada com um ritual eventualmente associado, um ritual de fundação, e a cidade começa a surgir daí, a partir desse momento,
no local que se crê que seja ali nas imediações do Largo Paulo Rósio, onde ficaria o Fórum da cidade, que corresponde precisamente a esta zona que estamos a ver aqui na imagem. Portanto, junto aos antigos bombeiros voluntários, entre os bombeiros voluntários, as termas da cividade e o centro de saúde que lá existe. Portanto, naquela zona. Ali seria o ponto nevrálgico da cidade. A cidade começou-se a expandir a partir desse ponto. Bom, não sabia. Aliás, nós vamos muitas vezes lá no Braga Romana, não é? Está sempre exatamente. Lá. E a Braga Romana. Aliás, tem lá uma estátua até. Tem lá uma reprodução do Augusto de Prima Porta, que é uma escultura que está no Museu do Vaticano. O original está no Museu do Vaticano. Ok, boa. E a Braga Romana estende-se para lá precisamente para fazer memória desse sítio. Não é por acaso. Exato. Ou seja, ali é o ponto, ou seja, o coração quase da cidade. O coração da cidade, sim. Que é aqui como na imagem que vemos. Exatamente. Aqui que existiria um templo ou culto imperial. Portanto, o culto ao imperador era obrigatório em todas as cidades romanas. E depois haveria um espaço público, uma área ampla, eventualmente com uma basílica que funcionaria como tribunal, né? E depois os pórticos. Portanto, era uma zona pública. E então começa-se a construir a cidade nessa altura, e que outros edifícios já começa a haver, não sei se nessa altura, não é? Porque depois as coisas vão construindo a partir daí, não é? Sim. Como tu dizes, este retrato que tu tens aqui, esta recriação. Esta imagem reporta-se a finais do século III e inícios do século IV. Ok. Portanto, já é passado bastante tempo desde o início da cidade. Mas o urbanismo foi uma das questões que ficou logo determinada desde o início da cidade. Portanto, os romanos, à medida que iam construindo a cidade, iam construindo a cidade com base num plano pré-estabelecido. E no caso de Braga, esse plano está muito bem identificado através da arqueologia, em vários locais que se foi escavando, e consegue-se perceber que há alinhamentos que estão identificados e consegue-se reconstituir esse traçado, esse urbanismo da cidade, que está amplamente estudado pela arqueologia em Braga. Pois, exato. Depois, os edifícios principais. Consegues-me identificar quais é que são os edifícios principais? Claro que há em que altura é que apareceram? Sim, há muitas partes da cidade que, embora nós consigamos perceber o urbanismo, mas há partes que estão apagadas. Ou seja, é quase como se fosse um puzzle. Temos uma imagem, mas há peças do puzzle que não estão lá. Conseguimos perceber que há ali uma imagem, mas há áreas que nós ainda não sabemos. Mas, nomeadamente, os edifícios públicos, as termas da cividade. Na zona ali, nas imediações do Museu Dom Diogo de Sousa, existiria muito possivelmente umas termas públicas com dimensões consideráveis. Ok. Na Rua Dom Afonso Henriques também foram encontradas umas termas. Na Ínsula das Carvalheiras também foram identificadas umas termas, já de um período posterior à primeira construção da casa. Estamos a falar ali já mais para finais do século I, mas existiam umas termas. Portanto, edifícios de banhos, o fórum, o teatro e até o anfiteatro também, que se sabe que existiu em Braga Augusta. Anfiteatro, que é também perto, nós estamos aqui mais ou menos, não é? Perto da Rua do Caires. O anfiteatro localizava-se entre a linha do comboio e a Rua do Caires, mais ou menos a meio da Rua do Caires, entre a Rua do Caires e a linha que passa, a linha de comboio, que passa logo assim por trás. Portanto, existiria aí um anfiteatro. Perto da pastelaria Massaminense, há 2000 anos. Sensivelmente, sim. Havia luta de gladiadores. Gladiadores e de animais. Era uma prática comum em muitas cidades do Império Romano. Aliás, esse modo de vida quase standardizado é comum em quase todo o Império Romano. Eu considero até que foi a primeira vez a sério que existiu este conceito de globalização. É? Porque nós corremos quase todas as cidades da Península Ibérica, Itália, inclusive Médio Oriente, Norte da África, até na própria Inglaterra, e vemos que as cidades tinham todos estes edifícios. Então havia uma forma de viver que era transversal ao Império Romano. Pois, é isso. E lá está o Império Romano já na altura, ou seja, estamos a falar aqui desta ponta no noroeste da Ibéria até quase a Ásia, não é? Já quase a Turquia. Sim, o Império Romano sobre o Principado de Trajano teve a sua máxima expansão. E até o Iraque.
praticamente, até à Mesopotâmia. Pois. E de quase da fronteira da Escócia até ao Saara. Portanto, era um território extensíssimo, não é? Lá está. Hoje está distribuído por mais de 50 países ou qualquer coisa assim do género. É isso. Que depois acho que se voltou a verificar depois com o judaísmo, e quando o judaísmo se implementou também foi um bocadinho quase estas marcas. Sim. Mas daqui desta imagem já tinhas alguns dados, não é? Sim, mas sim. Tu consegues quase identificar aquilo que temos quase 90% ou 100% de certeza que existia. Como tu dizias, se calhar já temos alguns indícios das termas, de alguns edifícios principais, e outros que tu não tinhas e que tiveste que ser criativo. Aquilo que nós sabemos que existiu com rigor é o traçado da muralha. Esse está relativamente bem identificado, apesar de não ser visível, mas está identificado pela arqueologia e também um pouco fossilizado naquilo que é o urbanismo da cidade atual, porque a cidade atual foi crescendo também um bocado ligada à herança urbanística que estava antes. Portanto, há alinhamentos de ruas que foram sendo feitas com base nessa fossilização urbanística antiga. Portanto, a muralha está identificada. O urbanismo também. As ruas, este traçado hipodâmico, ortogonal, está bem identificado. A proposta de reconstituição do fórum, essa poderá ser discutível, porque nós não temos estruturas arqueológicas visíveis do fórum. O que nós podemos aqui criar como hipótese, e isto, o trabalho de reconstituição arqueológica assenta sempre nesta base hipotética ou dedutiva, porque assenta em hipóteses, em deduções, e essas deduções partem do princípio muito concreto aqui no caso de Braga. Provavelmente o eixo principal do fórum poderia estar orientado de nascente para poente, eventualmente, fazendo acompanhar, até porque temos aqui o teatro e temos as ruínas que foram identificadas na Biblioteca Lúcio Craveiro, sensivelmente aqui nesta zona, aqui. E, portanto, todo este eixo mais oblongo, mais longitudinal, deveria ser eventualmente a orientação do fórum. Até porque o Decumanos Máximos, que é este eixo viário principal, ele vai ligar ao centro desta praça. E a axialidade e a simetria é muito importante no conceito da arquitetura pública romana, nesta arquitetura monumental. Portanto, à partida, o fórum teria esta orientação. Esta zona próxima do teatro é uma zona relativamente mais elevada do que esta. Possivelmente o templo principal do fórum, o templo, não sabemos se existiria mais do que um templo, podia até existir 2 ou 3 templos, eventualmente, mas pelo menos um existiria de certeza. Provavelmente ocuparia esta zona mais elevada, em posição de Capitólio, também é uma característica comum. E eventualmente uma basílica, porque Braga era um município, era uma capital conventual, quase como se fosse uma capital de distrito, na época romana, e teria que existir um edifício onde pudesse acontecer funções políticas e administrativas. Certo. Portanto, esta proposta de fórum deveria ser algo idêntico ao que terá existido, mas aqui temos que salvaguardar sempre que é uma proposta hipotética ou dedutiva. Isso. E claro, o teatro está identificado, é o único teatro, pelo menos que se tem conhecimento atualmente, é o único teatro a céu aberto no território português que tem a possibilidade de poder ser restaurado e aberto ao público futuramente. E sabemos também que na parte posterior do teatro existiria um quadripórtico, que era uma zona porticada, que era comum também nos teatros romanos. Podemos estabelecer aqui um paralelo com o Teatro de Mérida, em Espanha. Mas isto então nós sabemos porque há de facto... Porque a arqueologia o documentou. Okay. A arqueologia o documentou. Isto fica em que zona, o teatro? O teatro fica mesmo ali ao lado das Termas da Cividade. Okay. Quem visitar as Termas da Cividade vai reparar que há ali uma encosta, uma parte inclinada do terreno, que é uma espécie de um anfiteatro natural, porque o teatro de Braga foi construído à moda grega, foi encaixado na própria encosta. Portanto, os romanos aproveitaram o terreno para construir a cávea do teatro, que é a parte das bancadas, não é? Boa.
Portanto, pelo menos já nos dá algumas pistas do que é que nós temos quase certeza que podia existir, Sim, mas depois outras lá está, que tem que ser mesmo a recriação. Claro. Uma parte que eu acho interessante é que, mesmo quando vemos os filmes dos romanos, é sempre tudo muito limpinho, não é? Sim. As cores. Mas não era nada. Não era nada assim, não é? Porque imagino, se quase fechássemos os olhos, estivéssemos na Braga romana, na altura, não é? Imagino que não há carros, não é? Sim. Não há prédios. Está soldados a passar por todo lado, não é? Mas havia os animais, havia os animais, carroças, isso. Quer dizer, Braga até tinha um sistema de esgotos. Foi identificada uma cloaca ali nas ruínas que estão na Biblioteca Lúcio Craveiro. Tem lá umas ruínas de um pórtico e de uma rua, e foi identificada lá uma cloaca, que é um esgoto, é um canal que passava por baixo da rua. Nós sabemos que, portanto, as casas deitavam para lá a água da chuva, ou esgotos, etc. Mas é provável que noutras outras zonas da cidade, onde não havia esses esgotos, as ruas até pudessem ser mal cheirosas e um pouco sujas. Isso é uma característica que seria comum a muitos locais na antiguidade. Na própria Roma, porque a literatura antiga refere isso. Portanto, na própria capital do Império Romano, era muito comum deitarem-se dejetos pela janela para a rua. Portanto, não... Imagino, porque é assim, quando nós olhamos para as imagens, não é? Sim. Dá-nos uma sensação, não é? Tanto a limpeza como a forma como as pessoas se vestiam, as túnicas, os gladiadores, não é? Passear. As imagens são muito idealistas. Isso. E o cinema teve uma responsabilidade um pouco negativa nesse aspecto. Pois. Nós, quando vemos aqueles clássicos antigos, como o Ben-Hur, por exemplo, vemos os monumentos todos muito branquinhos. Os monumentos romanos não eram nada assim, eram todos pintados. A antiguidade era muito colorida. As fachadas dos templos, as próprias esculturas eram pintadas. Pois. Uma coisa que eu aprendi, tudo que muito acho colorido, tudo muito vibrante. Tudo muito vibrante. Mas é engraçado que nós muitas vezes vemos até as próprias estátuas, não é? Todas brancas, não é? E uma das coisas que eu acho que vi ao preparar aqui isto foi que, acho que foi depois do período renascentista, que eles colocaram quase tudo em mármore. Sim, houve ali um certo purismo, se calhar a ideia de que as esculturas eram todas em mármore muito claro, porque as esculturas eram pintadas com pigmentos naturais e ao longo de séculos esse pigmento desapareceu. Hoje consegue-se saber quais eram as cores de algumas esculturas através de análises de laboratório, com técnicas muito avançadas, consegue-se determinar as cores. Por exemplo, a reprodução da estátua de Augusto, a estátua da Prima Porta, que está no Largo Paulo Rósio, onde se localizava o Fórum da Cidade, é uma estátua colorida. E muitas pessoas não percebem como é que aquela estátua parece um boneco, assim, com aquelas cores. Pois. Ela era mesmo assim pintada, original. Não é? Claro que nós hoje, quando vamos ao Vaticano, vemos a estátua em mármore, não dá para perceber a policromia, mas ela era pintada. Pois. Isso até fala depois da questão mesmo de diversidade, não é? Porque nós achamos que os romanos eram todos iguais, não é? Sim. Não, a própria Braga, à semelhança de outras cidades, eram cidades também multiétnicas. Pois. Porque as elites castrejas de várias tribos passaram a habitar em Braga. Os romanos algumas vezes entregavam a chefia dessas cidades às elites, que era uma forma também de criar ali laços e de fidelidade e de criar ali uma harmonia entre os conquistados e os conquistadores, não é? Pois. E depois a sociedade estava formada por percentagens, havia percentagens de povos indígenas, percentagens de povos latinos, e era uma sociedade multiétnica, não é? É isso. Por isso é que é importante falarmos destas coisas, porque às vezes a ideia que nós temos, não é, do passado é muito diferente do que realmente era o passado. Nós estamos a ver tipo lá está uma imagem, não é? Daquilo que era. Claro. Qual foi para ti a parte mais difícil, no fundo, para criar esta imagem? Havia algumas coisas que tu sabias, outras que não, mas... Difícil do ponto de vista, estamos a falar... De criação, no fundo. Técnico? E também quase tentar ser fiel àquilo que era no passado. E que às vezes tu não tinhas dados suficientes. Por exemplo, alguns aspectos, nomeadamente esta zona aqui, que é onde atualmente se situa a catedral. Sabemos que por baixo da catedral existem umas ruínas romanas. Há quem defenda que seria um mercado,
existiria um templo em honra de Ísis, mas reconstituir o edifício que lá existiu é um pouco arriscado. Esta foi uma das zonas que eu senti alguma dificuldade, porque mesmo a arqueologia, muitas vezes a arqueologia tenta identificar os locais, tenta definir aquilo que eram os locais, mas mesmo a arqueologia muitas vezes não consegue determinar com exatidão um sítio específico, como seja este caso aqui. Portanto, vamos sempre um bocado por aproximação. Tentar, através da planta que foi identificada, tentar perceber a volumetria, não é? Okay. E apresentar possíveis soluções. Claro que estas imagens têm que ser vistas sempre um pouco a prazo, porque suponhamos que daqui a 1 ano ou 2 anos surge um dado estrutural que é uma coisa, uma novidade. Porque afinal não era assim, era de outra forma. Esta imagem já vai ter que ser substituída, não é? Exato. Por isso é que o 3D também tem aqui algumas vantagens, porque o 3D permite atualizar com mais facilidade. Aqui não, aqui tem que fazer uma ilustração totalmente nova. Tal e qual. Não dá para mudar, não é? É isso. É parte de recriar o passado, que há sempre informação. Isto, na verdade, justiça muita coisa, não é? Mesmo aquilo que nós temos ideia de muitas coisas, que basta um elemento novo para mudar aquilo que é a nossa percepção. Exatamente. No fundo. Exato. E, portanto, quanto tempo é que te demora uma recriação como esta imagem, não é, de Braga? Quanto tempo te demora a fazer? É assim, desde o início da investigação, porque antes de surgir uma imagem, há a parte de documentação que é necessário reunir, ler, investigar, perceber como é que toda aquela informação pode ser traduzida em imagem, que é este o papel do ilustrador arqueológico. É uma espécie de interlocutor entre aquilo que é os dados da arqueologia, dos relatórios de escavação, das publicações, toda a documentação, imagens, fotografias, propostas de plantas, tudo isso é trabalhado para ser traduzido numa proposta de imagem. Portanto, o trabalho começa aí. Depois a parte do desenho, portanto, esta imagem que é o original, não é? Todo o desenho a lápis demorou ainda, já não me recordo, que já fiz isto há alguns anos, esta imagem em particular já tem algum tempo, mas podemos avançar aí para quase 2 semanas de trabalho minucioso, porque há partes que são feitas à régua. Depois há todo o trabalho de tintagem, neste caso passado a tinta da China, com canetas técnicas de desenho, mais uma série de dias, depois mais o trabalho de pintura. Portanto, avançamos aqui para 2 meses de trabalho praticamente a tempo inteiro. Pois, lá está. É um trabalho muito demorado. É preciso gostar mesmo. Mesmo. E tu depois fizeste uma exposição, não é? Que estava na Torre de Homenagem. Sim. Mas aí ilustra grande parte da vida de Braga, não é? Não foi só do período romano. Esta imagem, entre outras, estiveram nessa exposição, que foi um núcleo interpretativo da história de Braga. Na altura foi comunicado pela Câmara Municipal. A Câmara tinha a intenção de construir precisamente um núcleo de interpretação da cidade, uma espécie de museu introdutório àquilo que é a história da cidade. E a Torre de Homenagem estava dividida em 4 pisos, e em cada piso abordámos um período da história. E esta foi uma das imagens que ocupou precisamente o primeiro piso, que era o período destinado à fundação e à romanização. Portanto, esta foi uma de 7 imagens realizadas para essa exposição, que vai desde o período romano até o século XVIII. Exatamente. Uma das coisas que tu dizias, eu vi acho que foi no teu blog, que dizias que às vezes para fazer uma de imagens destas tens quase que pensar como um romano, não é? O que é que tu aprendeste sobre esta fase? Acho que os romanos assim tão diferentes de nós, às vezes há a ideia que era quase uma vida diferente. Quer dizer, essa visão mais sociológica e mais pessoal dos romanos nem sempre é assim muito fácil de podermos vestir a pele de uma pessoa de há 2000 anos, porque a forma de pensamento, o contexto social, o contexto cultural mudou de tal ordem, porque dentro do próprio Império Romano uma coisa é falarmos, por exemplo, no período de Augusto ou no século I depois de Cristo, que é o Alto Império Romano. Outra coisa é falarmos já no século IV depois de Cristo. Houve uma mudança de paradigma, uma mudança de sensibilidade, uma mudança inclusiva nas questões da religiosidade,
né? O paganismo dá lugar ao cristianismo. Houve uma mudança profunda dentro da própria civilização romana. Normalmente quando pensamos na Roma Antiga, pensamos a Roma Antiga como uma coisa fossilizada, aquela Roma Antiga que vemos nos filmes. E não, a história de Roma é muito grande. Pois. Vai desde uma monarquia antiga, sob o domínio dos etruscos, depois passa para o período republicano, depois o período imperial, e dentro do período imperial surge o cristianismo com Constantino. Portanto, há uma mudança muito grande. Vestir a pele de um romano não é fácil sob esse ponto de vista, mas no entanto é possível perceber algumas, no sentido estético, por exemplo, se calhar é mais fácil perceber como pensaria o arquiteto romano, olhando aos aspectos que caracterizam a arquitetura clássica, a questão da axialidade, da simetria, das proporções, aí é mais fácil. E no que toca à reconstituição de edifícios públicos, se calhar é mais fácil vestir aí a pele de um arquiteto. Okay. E esse é um exercício que eu tento fazer, porque gosto da arquitetura clássica, claro. E se calhar tenho mais facilidade em mover-me nesse âmbito. Isso. Mas aí já não olhas só para Braga, não é? Olhas mesmo... Aí é no sentido mais lato, sim, daquilo que é a história da arte, por exemplo, a teoria da arquitetura. Não é? Muito bem. Eu acho que isto é mesmo importante o teu trabalho, porque... E foi uma das coisas que, quando eu estive no Castelo de Guimarães, que senti que fazia falta, que era mais imagens de como era na altura do castelo. Porque, basicamente, eu entrei no castelo e havia uma atividade paga. Sim. Acho que até era de realidade virtual, dizer, que tu podias andar, mas de resto não houve uma única imagem que eu até quase pudesse mostrar ao Gavi de como é que era o castelo até porque, tomando aqui como exemplo o Castelo de Guimarães, nós hoje quando vamos ao castelo, aquele castelo que existe hoje já não é o castelo igual ao castelo do tempo de Dom Afonso Henriques. O próprio castelo já tem ali um acumular de sucessivas fases, que é muito comum no património arqueológico, no património histórico, isso acontecer. As pessoas irem a um local e aquele local já não é o mesmo local do período X ou Y, porque já é um sítio que já congrega várias fases de construções, não é? E dissecar cada uma dessas fases é o papel da arqueologia, dos historiadores. Pois. Por exemplo, no caso de Braga, aqui em particular, esta cidade reporta-se aos inícios do século IV, mas antes desta cidade houve outra cidade. A cidade do Alto Império, que possivelmente não tinha muralhas, era uma cidade muito mais aberta, não é? Claro. Portanto, há aqui sempre as cidades é como um organismo vivo, elas têm vida, elas vão mudando ao longo dos séculos, de acordo com... Mas acho que não sei se calhar é uma questão de investimento da parte da cultura ou do governo, mas sinto que nós temos uma história tão rica, não é? Se calhar somos os países mais antigos da Europa, não é? E acho que falta, às vezes nos nossos museus, mais imagem, mais multimédia. Eu compreendo que, como tu falavas, que isto é uma questão se calhar mais recente, mas nós podemos beneficiar muito, não é? Até de inspiração para as novas gerações, para as crianças, para aprender através disto, não é? Sim, eu tive uma experiência há uns anos, tive um convite para ir à Suíça participar num evento histórico, uma espécie de Braga romana, mas feita lá na Suíça, nas ruínas de uma antiga cidade romana, chamada Augusta Raurica. E eu notei que lá na Suíça havia um cuidado muito grande na preservação e divulgação desse património arqueológico, ao ponto de haver, e como essa cidade ficava numa zona de fronteira do antigo Império Romano, era uma zona onde existiam muitos acampamentos militares. E então havia alguns acampamentos que estavam reconstituídos, ou partes dos acampamentos que estavam reconstituídos fisicamente. Uau. E continuavam a ser usados em eventos históricos com organizações de legiões romanas em que recriam os hábitos da antiguidade. Portanto, foi espetacular. Foi uma experiência. Era até figurinos, não é? Sim, as pessoas como se estivessem a viver naquela época. Exatamente. Legionários de várias organizações que fazem recriação histórica militar romana, eles juntavam-se ali durante alguns dias e faziam essas recriações. Portanto, foi uma experiência espetacular. Isso é brutal. E isto é já para o César adulto, mas mesmo o César
que em criança, né, já tinha esse gosto. Eu acho que tu colocares este tipo de coisas, né, dá uma experiência completamente diferente. Eu até já te disse, eu acho que eu comecei a gostar mais de museus quando fui para os Estados Unidos do que quando estava cá. Pois. Porquê? Porque eles têm uma história que é tipo, se calhar 10% daquilo que é nossa, Exatamente. mas fazem ali um trabalho à volta daquilo, nos museus, a parte multimédia, os vídeos, toda esta imersão que é Isso brutal. acontece também muito na Inglaterra, há uma valorização. Eles tratam o património de uma forma muito, muito rica. E às vezes até um vestígio arqueológico que até nem é assim tão excepcional, por assim dizer, mas há um investimento da parte do multimédia, da parte da museografia, que dá uma visão muito mais abrangente, Isso. não é? E transforma aquilo visualmente de uma forma muito rica e Claro. as pessoas ficam cativadas por isso. É isso, ou até mais atrativo. Às vezes é só mesmo uma questão de marketing mesmo, não é? Exato. Se calhar o pessoal de história às vezes não gosta muito se calhar desta parte, mas nós conseguimos ser fiel aos dados, não é? E à história e ao mesmo tempo torná-lo mais atrativo, Claro. não é? E o património arqueológico, em Portugal não há muito esta sensibilidade, mas isto é transversal a Portugal quase inteiro. E temos que perceber que há um tipo de turismo muito específico para o âmbito do património e o património arqueológico em particular. Eu já fui a locais fora de Portugal só por causa da arqueologia. Pois, E há muita gente como eu. claro. Muita gente como eu. Eu recordo-me, antes do Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa ter aberto ao público, eu recordo-me na altura que houve um casal de franceses que pela segunda vez tinha vindo a Portugal e a Braga para ver o museu e o museu estava fechado. Portanto, este é um aspecto que já só por si já diz muito. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que mesmo quando vais a uma cidade nova, não é? Podes não mandar nos museus todos, mas se tiveres um museu pelo menos que te mostra logo tipo, como é que era a cidade onde estavas há 1000 ou 2000 anos atrás, pode ser uma coisa mesmo... Esse é um trabalho que tem vindo a ser implementado nos museus e hoje já está bastante melhor do que era há uns anos. Não é? Pois, também faz esse trabalho, não é? Tu trabalhas estas imagens, lá está, damos o exemplo da Torre de Homenagem cá em Braga, mas tu fazes este trabalho de imagens tanto para museus como também para multimédia, curtas-metragens. A maior parte do trabalho que eu faço tem este âmbito da museografia, portanto colaboro com museus, municípios, para espaços também museológicos, investigadores, trabalho para publicações científicas e também no âmbito audiovisual, para documentários de televisão. Aqui não tanto com ilustração, mas mais com animação 3D. Ok. A parte da virtualização, que é outra parte do meu trabalho importante. Ok. Tu vês isto evoluir nesse sentido? Imagina, nós agora vemos a imagem e é espetacular, já temos estas ilustrações com realidade virtual, com inteligência artificial. Sim. Isto que está aqui é perfeitamente possível de transformar não, mas reproduzir em 3D. De uma forma que nos possibilite ter uma experiência mais imersiva. Este tipo de imagem estabelece uma relação de afetividade com o público. Pois. Porque as pessoas conseguem perceber como é que era a cidade. A cidade está habitada por figuras, por figurinhas que estão nas ruas. Há esse lado humano também. Mas depois a virtualização, a modelação 3D, com as texturas, com a posição do sol, com a luz, com todos os efeitos atmosféricos, isso permite criar ali uma imersão que a ilustração tradicional não permite. Pois. Portanto, a ilustração tradicional é importante num tipo de linguagem, a virtualização, o 3D, permite também outro tipo de abordagem diferente. Claro. Quase como tens aquela feature no Google Maps em que quase podes deixar o boneco lá e de repente estás no meio da rua, não é? Aliás, essa parte imersiva, que eu antes de fazer isto, eu comecei pelas maquetas. Portanto, Ok. as maquetas, esta peça em particular é dos anos 90, é de 97, mais ou menos. Eu estava a finalizar o secundário e ainda não havia tecnologias 3D, mas eu já tinha este gosto, além da questão de querer visualizar como é que era o passado, era experienciar o passado. Quase como se quisesse viajar no tempo. Isso, sentiste Então lá. a forma que eu arranjei de poder materializar isso era através das maquetas, que me possibilitava ver os monumentos de todos os ângulos que eu quisesse.
não é? Eu lembro-me de ter ido a Conímbriga, e no Museu Monográfico de Conímbriga tem uma grande maqueta do Fórum, e aquilo é tridimensional. Pois. Se nós nos baixarmos, conseguimos ficar à altura do observador e conseguimos perceber a volumetria e a beleza daquele complexo arquitetónico, não é? Depois, nos inícios dos anos 2000, começaram a surgir umas ferramentas 3D, e eu comecei a aprender logo 3D em 2001, 2002. Comecei logo, atirei-me assim, sozinho. Brutal. E as maquetas começaram a ser feitas em 3D. Já não eram físicas, mas através das câmaras eu podia girar o modelo e colocar a câmara onde eu quisesse e gerar uma imagem com uma perspectiva específica a partir dali. Portanto, essa foi uma forma de complementar também a parte do desenho. É isso. Lá está, o que estamos aqui a dizer é que há várias formas de experimentar o passado, não é? Sim. Eu lembro que eu adorava jogar o Age of Empires, por exemplo, Sim, não é? sim. E estás em várias Eu épocas. também passei por essa fase. Agora, infelizmente, não tenho muito tempo para jogar, porque a minha vida é muito ocupada, não é? Não tenho esse tempo, mas muitas vezes joguei jogos históricos, não é? É isso. Construir cidades e gerir o império. Exato. E era muito engraçado. É espetacular, porque estás no fundo a experimentar isso, não é? Exato. Imagina se tivesses um dos mundos era Braga, não é? Exato. Podes estar aqui, estás ali à beira do teatro, ou no anfiteatro, daquele lado. Exatamente. Outras das tecnologias é a realidade aumentada, no fundo, não é? Tu já experimentaste isso, já testaste? Ou seja, colocar, por exemplo, os óculos e conseguir quase ter essa experiência? É assim, realidade aumentada e realidade virtual são coisas diferentes. A realidade aumentada, no meu trabalho, eu não tenho feito propriamente soluções de realidade aumentada. Já experimentei algumas coisas. Poder criar um modelo 3D e vê-lo em cima de uma mesa e usar um iPad, por exemplo, e perceber. Isso já fiz algumas experiências, mas eu não desenvolvo muito trabalho nessa vertente. A realidade virtual, sim. Até porque eu tenho esse equipamento informático e na exposição que tive a oportunidade de fazer para a Torre de Homenagem, para o tal Centro Interpretativo da História de Braga, que infelizmente atualmente está encerrado, há uma proposta de reconstituição do teatro, e quando fiz a modelação do teatro no computador, uma pessoa insere as medidas, insere as dimensões, e eu até tenho uma noção bastante clara das dimensões, porque estou habituado a trabalhar com medidas e tenho essa capacidade de visualizar tridimensionalmente e de imaginar as coisas. Mas quando tive a capacidade de ver o teatro em realidade virtual com óculos, através do software, liguei os óculos, é uma experiência totalmente diferente. Porque a experiência da realidade virtual é uma experiência física. Porque nós passamos a ver os elementos com a escala real. Pois. Portanto, e o Teatro de Braga não era um dos maiores teatros, mas mesmo assim era um teatro com dimensões já consideráveis. Um pouco mais pequeno do que o de Mérida, mas mesmo assim já era uma coisa monumental, e nós ali temos essa percepção e perceber assim, isto existiu. Isso. Não é? É uma coisa... Infelizmente ainda ninguém teve essa oportunidade, mas eu já tive a título particular. Não, esse, e eu acho que tem esse potencial de poder mudar, não é? Sabes? Sim, de inspirar ainda mais, sim, não é? De trazer a história. Há locais que já estão a usar a realidade virtual como soluções nos museus. Por exemplo, em Roma, na Domus Aurea, naquilo que resta da antiga Domus Aurea, do Palácio do Imperador Nero, é possível ter essa experiência de realidade virtual. Entrar na Domus Aurea e depois experienciar e ver como é que era a Domus Aurea na época do Imperador Nero. Okay. E ter essa sensação física, como é que as coisas eram, os materiais, os mármores, os mosaicos, as pinturas. Não é? Muito bem. Muito interessante. Do teu ponto de vista, qual é que achas que é a função do passado? No fundo, quando olhamos para estas imagens, achas que há um objetivo? É aprender? É construir uma narrativa? É tentar entender o presente? É assim, este tipo de imagens isoladas, não tem, a função delas acaba por ser muito limitada. Estas imagens funcionam quando se consegue construir uma narrativa. E no caso do trabalho, do projeto que foi feito para a Torre de Homenagem,
nós temos essa ideia de narrativa, porque temos a cidade, temos a Brácara Augusta antes desta e temos a Brácara Augusta depois desta. E conseguimos perceber, numa espécie de linha cronológica, as mudanças. Comparando com esta, conseguimos ver na primeira aquilo que ainda não existia, e na imagem sucessiva a esta conseguimos perceber o que ficou desta na próxima imagem. E assim sucessivamente. Portanto, há aqui uma ideia de linha de tempo, há aqui uma ideia de narrativa que nos conta uma história. Portanto, a ilustração científica, a ilustração arqueológica tem esse caráter também de ajudar a transmitir uma história que é, ao fim e ao cabo, a história que os arqueólogos nos trazem e nos permitem que nos permite saber, né? Porque estas imagens servem também como complemento, são ilustrações que devem acompanhar esses textos. A ilustração por si só, pronto, é uma imagem, pode ser uma imagem bonita, pode ser uma imagem atraente, mas esta imagem tem que ter um complemento de texto para que consigamos perceber o que lá está, não é? Claro, vive um do outro, não é? Aliás, quando vemos aqueles documentários, sim, são indissociáveis. Uma coisa é tu vês o especialista a falar e às vezes pode ser incrível a contar a história, sim, mas outra coisa quando te dá uma imagem, não é? Sim, tu quase recrias por si só. Sim, a parte textual ou a parte do narrador, no caso de um documentário, atualmente tenho colaborado muito para documentários formato audiovisual. Essa parte da narração é absolutamente fundamental. A imagem não pode aparecer ali só por si, quer dizer, não faz sentido nenhum, não é? É muito importante ter, portanto, essa parte de narração, ou texto, ou narração. Exatamente. É. Falámos do passado, eu acho interessante o que estavas a dizer, não é? De construir esta narrativa, até porque Braga, lá está, aqui estamos a falar mesmo do início, o antes, se calhar quase não havia antes, não é? É como tu dizias, já havia uns povos. Sim, havia uns povoados castreiros aqui na região, possivelmente, aqui na zona da cidade existiria, poderia existir algumas estruturas da Idade do Ferro, Idade do Bronze, Ferro, quando os romanos se estabeleceram aqui. Mas há muitas incógnitas. A própria arqueologia não consegue definir com exato rigor alguns aspectos, porque claro, vai haver sempre essa lacuna. É isso, mas acho que é um ponto fundamental, porque pelos números que eu vi já dizia que 20 ou 30 mil pessoas já viviam em Braga nessa altura. Assim, e portanto o antes e depois dos romanos em Braga é fundamental, não é? Para explicar tudo o resto, não é? Se calhar para algumas cidades não faz tanto sentido, mas para Braga em particular, não é? Faz. Sim, olhando à dimensão da cidade, eu não consigo aferir o número de habitantes em concreto, mas seria na ordem dos milhares, sim. Muito possivelmente, olhando à escala. Braga era um dos grandes centros urbanos da Península Ibérica. Há quem diga que inclusive era a maior cidade do eixo atlântico. Portanto, estamos a falar numa cidade já de dimensões consideráveis para a época, não é? Para a época. Isso. Mas a tua questão em particular, eu agora perdi-me. Era dizer isso, era o complemento à questão do passado, não é? Percebemos esta linha narrativa. Sim. E aqui em particular para Braga nessa fase mostra-nos mesmo o início, não é? Porque... Sim, até porque as pessoas em Braga estão muito presas à ideia daquele mapa de Brownius do século XVI, aquela imagem de 1594, creio eu, 94, aquela cidade com planta meio circular, e as pessoas pensam que a Braga antiga era aquela Braga, portanto aquela imagem ficou um bocado fossilizada aqui no inconsciente coletivo dos bracarenses. E as pessoas quando olham para esta cidade, até porque a perspectiva está de outro ângulo, nós estamos a ver a cidade aqui de noroeste, vista de noroeste, e a perspectiva do Brownius é uma perspectiva de sul para norte, grosso modo. Pois. Portanto, logo a perspectiva aqui muda, não é? E esta cidade é muito maior do que a cidade do século XVI, em área construída. A muralha medieval ocupava uma área muito mais pequena, ocupava este quadrante a nordeste da cidade. Era uma cidade muito mais pequena. A cidade romana do século IV era de facto uma metrópole, era uma cidade muito grande, não é? Muito bem. Eu acho que também faço um paralelo aqui do passado, não é? Da recriação, da imagem do passado com o presente. Isto porquê? Porque eu sinto que hoje em dia, portanto com as redes sociais, não é? Sim. Nós vemos sempre uma parte da realidade, no fundo, não é?
Imagina, muitas vezes até quase tipo Instagram, vemos expectativa com a realidade, não é? No fundo acaba por não ser muito diferente, no sentido que a imagem que nós temos da realidade é mesmo só isso, às vezes é só mesmo uma imagem, é só um ângulo, não é? Daquilo que é aqui, parte daquilo que nós vemos do passado, é uma recriação, não é? É uma imagem, temos alguns dados que sabemos, outros que não sabemos, temos que adaptar, não é? Hoje é também um bocadinho assim, sendo que às vezes aquilo que nós vemos, não é? Seja numa guerra, seja numa representação qualquer nas redes sociais, às vezes é apenas um ângulo da realidade. É um ângulo da realidade porque as pessoas hoje também não têm curiosidade em investigar e querer saber mais. As pessoas estão muito ligadas à informação imediata. E a informação imediata é sempre muito segmentada. É uma parte da informação. Pois. Eu já há muito tempo que penso isto. Nós quando queremos saber e ter conhecimento, e eu tenho a ideia que sei cada vez menos. Pois. A ideia clara que eu tenho... que de facto o conhecimento é uma coisa tão profunda que nós, por muito que nós achemos que sabemos alguma coisa, no fundo nós não sabemos nada. Mas aquilo que eu acho e que defendo é que nós, para tentarmos saber alguma coisa, temos mesmo que mergulhar no conhecimento. E mergulhar no conhecimento é ler, não é estarmos presos a uma notícia breve das redes sociais, porque isso aí não é saber, isso é... É um pedaço de informação. Eu nem sei definir muito bem, sinceramente. E pronto, mas é preciso realmente mergulhar. E mergulhar é ler, é perder tempo, é querer saber, é investigar outros saberes que estão relacionados ao conhecimento que nós queremos ter, porque há outros conhecimentos em torno daquele que também possibilitam expandir, não é? E perceber os fenómenos de forma mais abrangente. Não é? Faz sentido. Eu vi quando estive no teu ateliê. Sim. A música, as tuas referências, os livros. Como é que tu, como artista, também que referências é que tu tens? Quais é que são as obras importantes para ti ou os autores? É assim, tem uma coisa são referências no âmbito geral das artes plásticas, artistas, pintores. Gosto muito de Caravaggio, pelo dramatismo, da luz, da sombra. Mas neste contexto histórico há aqui algumas pessoas, algumas referências que de facto são estruturais para mim. O Jean-Claude Gaulvan foi sempre a minha principal referência, desde a primeira vez que vi um trabalho dele. Foi a primeira vez que eu percebi, é mesmo isto que eu gosto. Este tipo de linguagem, aquela linguagem linear, muito herdeira da escola francesa, que é muito linear, ligada ao desenho. Os ingleses são mais pictóricos, é uma abordagem diferente. Depois há aqui outros nomes, o incontornável Peter Connelly, que é um clássico de ilustração histórico-arqueológica. Depois há outros ilustradores já mais recentes. Há um dinamarquês que eu gosto muito, que é o Flemming Bau. Ele faz um trabalho excepcional no âmbito da ilustração antropológica, muito ligado à pré-história, neste caso, com um trabalho espetacular. Há um outro artista que eu conheço inclusive pessoalmente, que é o Calvin Wilson. Ele é inglês, mas vive nos Países Baixos. Faz um trabalho de uma abordagem histórico-arqueológica muito curiosa, porque ele faz uma abordagem muito pictórica. Os trabalhos dele são quase obras de museu, de pintura. Aliás, são pinturas. E a abordagem que ele faz da leitura e da reconstituição histórica e arqueológica não é tanto neste âmbito como eu faço, mas é uma abordagem mais é quase como se fosse uma pintura que faz uma ilustração, que conta uma história sobre um único objeto. Às vezes um colar, ele põe a senhora com o colar ao pescoço e depois há uma pessoa que lhe oferece o colar. Portanto, isto tudo na mesma obra. É uma abordagem muito interessante. Depois a parte atmosférica, a forma como ele trabalha a luz, é muito, muito, muito interessante. Depois no âmbito do 3D, que é outra área diferente, né? Já não é ilustração tradicional, já não é desenho, não é pintura. Há aqui alguns nomes que também têm muito valor para mim, e alguns deles até são meus colegas espanhóis. O Josep Casals, que é catalão, tem um trabalho absolutamente fenomenal. Ele colabora muito com a National Geographic. Temos o Pablo Aparicio, que é um colega meu de Madrid,
O trabalho dele também é fenomenal. E temos um escocês, o Bob Marshall, que também é uma das minhas referências no âmbito da virtualização do património. E estas são as minhas principais referências, assim, digamos. Boa. E no sentido mais lato, o que é que tu ouves no dia-a-dia, o que é que tu lês no dia-a-dia? E pode ir para além disto, não é? No fundo. Claro. É assim, claro que eu como tenho este gosto pela história, normalmente o que eu leio está indiretamente ligado a este contexto. Gosto de ler biografias históricas, gosto de ler história de Roma, já li uma carrada de histórias de Roma, de vários autores, não é? Gosto de ler ciência em geral. Ultimamente tenho lido questões mais místicas ligadas à supraconsciência, à vida para além da vida, coisas assim, portanto, coisas que me interessam também. Pois, exato. É interessante. Aliás, nesta altura, estas questões de supraconsciência, não é? Ou vida para além da vida, como tu colocaste, também já existia nesta altura, não é? De outras formas. Sim, eu acho que os romanos acreditavam numa espécie de vida para além da morte. Por isso é que os cerimoniais fúnebres e a parte funerária romana é uma componente muito importante, que nós nem sequer abordámos aqui, mas nós vemos nas extremidades desta ilustração, vemos aqui as necrópoles, onde os romanos sepultavam, e aqui também. A necrópole de Massiminos, esta zona, a necrópole da rodovia, aqui a necrópole do Campo da Vinha. Ok. Né? Os enterramentos eram obrigatórios por decreto, tinham que ser feitos fora das cidades. Portanto, se nós pudéssemos recuar neste momento a uma cidade romana, nós imediatamente exterior à cidade, nós víamos uma espécie de cidade dos mortos. Pois. Portanto, as vias estavam ladeadas por monumentos funerários, alguns de grande dimensão, outros muito mais simples, apenas uma estela funerária, uma pedra esculpida com uma inscrição. Isto era comum em todas as cidades. Ainda podemos ter esta experiência se visitarmos Ostia Antiga, que era o Porto de Roma. Ainda conseguimos ver na via de acesso à cidade, vemos que a estrada está ladeada por monumentos, por mausoléus. Ainda conseguimos ter essa experiência. Portanto, e Braga era assim também, com certeza. O que é que os romanos achavam da morte? Sabes? O que achavam da morte, o que eu acho é que eles tentavam perpetuar nos vivos a memória dos antepassados. Portanto, e então, quando nós falamos em pessoas de elevado estatuto social, sem dúvida que eles queriam perpetuar essa memória. E vemos isso através dos mausoléus em muitas cidades, em muitos locais. Nomes importantes eram eternizados através dos mausoléus e dos monumentos. Portanto, e dizia mesmo, aqui está o sujeito X que morreu com X anos, que ocupou este cargo público, por exemplo, não é? Isto era muito comum. Portanto, eu acho que de facto eles viviam muito em comunhão também com esta realidade da morte. Os enterramentos eram proibidos dentro das cidades, porque as cidades eram para os vivos, mas fora das cidades existiam as cidades mortas, as necrópoles, que eram locais cheios de monumentos, literalmente, e muito bonitos. Pois. E muito bonitos, não é? É quase uma homenagem, não é? É. Até porque nós hoje temos os nossos cemitérios que estão encerrados dentro de 4 paredes, como se fosse um território proibido, não é? Isso. Mas na antiguidade não havia essas paredes. Era tudo aberto. Era aberto. E ladeavam as ruas. Portanto, as pessoas saíam da cidade e passavam literalmente pelos monumentos onde estavam sepultadas as pessoas. Engraçado. Era assim. O tema da morte sempre esteve presente, não é? Em todo. Sempre teve presente. E vai estar sempre. E vai estar claro. É indissociável, porque é a única realidade que nós. É a única certeza que nós sabemos, não é? Que temos. Isso. O que é que tu achas que acontece depois da morte? Acho que continua. Acho que continua. Literalmente. De uma forma ou de outra, mas. Sim. Acho que continua de outra maneira, mas acho que continua. Com imagens ou sem imagens? Com imagens. Muito bem. César, nós acabamos o podcast sempre a perguntar uma dica ou um conselho, um hábito que tu mantens, pode ser na tua prática profissional ou até pessoal, que
mantens no teu dia-a-dia que te ajuda imenso, não é? Portanto, uma coisa que um ritual, pode ser uma prática, uma coisa que fazes todos os dias ou quase todos os dias, mas que te ajuda muito para o teu equilíbrio e para o teu dia-a-dia. Algo que eu tento fazer, às vezes não é todos os dias porque infelizmente não consigo, mas tento fazê-lo com muita frequência, que é a atividade física. Comecei a fazer atividade física por volta dos 17 anos e tento manter ainda hoje. Gosto de ler quando tenho tempo também. Às vezes chego ao final do dia, estou extremamente cansado e já não tenho capacidade anímica para ler. Ou então leio uma página e adormeço. E outra das questões que eu aconselho e que posso defender e que dizia também, porque eu dei aulas durante 12 anos, dei aulas numa instituição do ensino superior. Eu dizia aos meus alunos muitas vezes que nós, aquilo que fazemos, devemos fazê-lo com empenho, a sério. E se fizermos aquilo que gostamos de verdade, e se nos empenharmos, mais tarde ou mais cedo, os resultados começam a aparecer. Isso aconteceu comigo, eu nunca desisti. Houve momentos que eu tive quase para desistir, porque eu comecei a fazer este tipo de trabalho numa altura em que em Portugal era difícil viver disto e ter visibilidade, e nomeadamente a questão dos documentários, isso não existia em Portugal, não existia. E houve momentos que eu tive quase para desistir e arranjar uma profissão mais normal, mais convencional, por assim dizer, mas nunca desisti, no fundo. Nunca perdi o objetivo, o foco. Mantive-o sempre, nunca desisti. E as coisas depois acabam por se compor. Portanto, é não perder o foco, é ser persistente, acreditar nos sonhos, nos objetivos. E eu acredito que as coisas mais tarde ou mais cedo. Mas exige luta. As coisas não nascem do nada. Pois. E por isso é que o exercício físico também é um bom... É um paralelo disso, porque se estiveres bem com a dor, depois... E no meu caso, o meu trabalho é um pouco solitário. Eu tenho o meu ateliê e passo muitas horas sozinho. E então a atividade física às vezes é aquele momento que eu tenho para poder socializar um bocado. E serve quase como uma espécie quase de meditação, porque permite fisicamente com que eu me sinta mais em harmonia com o universo e comigo próprio. É interessante. Muito bem. E para além disso, depois também tens a questão de, pelo menos o César de criança, está sempre mais orgulhoso, não é, de quem acabaste por tornar e por não desistir. O César criança, eu até me esqueci de referir aqui um aspecto que eu posso mostrar, que é um dos primeiros desenhos que eu fiz associado aos romanos. Boa. Foi na caderneta do aluno do 5º ano. Imagina. Eu desenhei este Imperador César. Este foi o primeiro desenho que eu fiz de um romano. E eu mantenho isto guardado. Portanto, eu até trouxe para poder mostrar. Brutal. Porque esta questão já é realmente muito logo antiga. Na capa da caderneta do aluno. Ou seja, antes mesmo de abrir. É verdade. Isto é quem eu sou. Do 5º ano, isto é de 88. Portanto, já lá vai assim uns anitos. Brutal. Portanto, de uma forma ou de outra, os romanos iam sempre tirar a tua vida. São aquelas coisas do destino. Mas é isso. Acho que é um bom modo para acabar. César, obrigado por me teres desistido. Eu acho que o teu trabalho é mesmo importante. Não é? Às vezes nem sempre valorizamos, não é? Mesmo a questão de tanto dos museus como curtas-metragens e afins. Se calhar não é mainstream, mas acho que é mesmo importante. É um nicho de mercado. Não há quase ninguém a fazer isto em Portugal. Pois, é isso. E por isso ainda se torna mais importante. E quem sabe até depois inspirar outras pessoas, não é? E é isso, eu acho que isso é importante. Seguir e ter a ti também como exemplo para fazer. Porque muita gente nem sabe que esta profissão existe. Pois, é isso. É isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado pela oportunidade.